Boa tarde, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos no nosso ponto de contato. Meu nome é Nayane Martins, eu faço parte do Comitê de Diversidade da CNH, Diversidade e Inclusão, e eu sou compradora dos produtos hidráulicos das máquinas de construção. Já tenho aproximadamente 5 anos e meio de experiência trabalhando na CNH, sempre na área de compras, e esses 5 anos e meio entre estágio e contratação. Eu gostaria de colocar para vocês algumas dicas de ICT para nós começarmos aqui a live. São dicas para que você tenha uma melhor conexão e possa não ter nenhum tipo de problema durante a nossa live. Então, mantenha o seu VPN, o seu pulse desligado, né? Use a internet diretamente e, dessa forma, a conexão do evento ela funcionará bem melhor para todos. Durante as apresentações, vocês podem enviar perguntas pelo site, pelo chat que está à sua direita, e no final nós teremos a oportunidade de responder as perguntas. E caso a conexão trave, em algum momento você pode pressionar a tecla F5 para atualizar sua página. Você pode fechar e voltar e ingressar no link novamente. E eu gostaria de fazer uma breve introdução aqui do tema para vocês. E qual que é a nossa ideia aqui, qual que é o objetivo da CNH, né? Pensando nesse momento em que nós estamos vivendo, uma crise mundial, em função da pandemia, nós sentimos a necessidade, como organização, de criar alguma iniciativa com o objetivo de manter contato entre os líderes, as equipes, os colaboradores, a empresa. Então, toda a roda de conversa, ela faz parte de um conjunto de ações. E esses encontros, eles têm a finalidade da troca de experiências, de medos, alternativas, seguranças e, claro, boas práticas, né? São ações simples, mas o objetivo principal é estarmos presentes, mesmo que distantes. E hoje, nós falaremos sobre a importância do tema equidade racial, que é um dos pilares que nós vamos começar a trabalhar no Comitê de Diversidade e Inclusão da CNH Industrial. No ano passado, alguns dos nossos colegas estamparam a campanha Somos Multi e demos início a algumas iniciativas para discutir diversidade e inclusão aqui dentro da nossa empresa, né? Bom, nós somos multiculturais, multinacionais e todos demandamos respeito. E esse é o ponto de partida das nossas discussões. E agora, hoje, nós estamos com duas convidadas bastante especiais na nossa roda de conversa. E nós agradecemos em nome da CNH Industrial a disponibilidade de vocês por aceitarem o nosso convite e pela parceria de sempre com a CKZ. Cristina Kerr, especialista em diversidade, inclusão e liderança inclusiva, viés inconsciente e CEO da CKZ, trabalha diversidade há 12 anos e é mãe da Beatriz, de 15 anos. Luane Faustino, ela é especialista em equidade racial, diversidade e inclusão e é também a consultora da CKZ Diversidade. A Cris Kerr, ela já esteve conosco nos treinamentos de viés inconsciente, nas palestras de equidade de gênero e conduzindo os programas de mentoring e coaching para liderança feminina. Já são nossas parceiras de longa data, né? Eu agradeço também a presença dos nossos participantes. Muito obrigada por estarem conectados conosco hoje. Então, vocês podem se sentir à vontade para interagir com a gente e enviar as perguntas de vocês no chat, como eu já disse, que está à direita. Bom, para nós começarmos o nosso bate-papo, eu queria direcionar essa primeira pergunta para a Luane. E, Luane, será que você poderia falar para a gente o que seria o racismo estrutural e o racismo institucional? Posso sim. Primeiro, um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade de a gente fazer parte do ponto de encontro de vocês, né? Vamos lá, racismo estrutural. É um nome que hoje em dia a gente está ouvindo bastante, principalmente por causa de alguns autores, que nem o Silvio Almeida, que trouxe esse conceito para a realidade brasileira, mas poucas pessoas entendem realmente o que significa. Então, vou tentar aqui explicar de uma forma prática. Então, assim, racismo estrutural é um conjunto de práticas históricas, culturais, interpessoais, que acontecem dentro de uma sociedade e que frequentemente colocam um grupo étnico num status de privilégio, então numa posição melhor,
para ter sucesso e, consequentemente, um outro grupo, né, em uma condição desfavorável. Então, tem que ter esse tipo de relação de um grupo numa posição favorável e um outro grupo numa posição desfavorável. E isso acontece com um conjunto de ações que acontecem na sociedade toda, com todos os agentes da sociedade. E de forma constante, de forma consciente, e que, assim, dá força para a disparidade, para as desigualdades que acontecem na sociedade, tá? Então, assim, quando nós avaliamos racismo, a gente consegue ver que ele não é proveniente somente de ações individuais, e sim é uma questão realmente em grupo, é um hábito de toda a sociedade. Um racismo da sociedade sistêmica, é uma estrutura clássica, tá? Com consciência. Então, conscientemente, vários agentes da sociedade têm uma participação de instituições sociais e acabam excluindo um certo grupo da sociedade. Isso que é o racismo estrutural. Quando você pensa no racismo estrutural, tenta pensar na espinha dorsal de um corpo. E daí, quando a gente para pensar nisso, a gente pensa que todos os membros trabalham em conjunto para sustentar aquela espinha dorsal, ou a espinha dorsal sustenta também aqueles membros. Por que é muito importante a gente entender isso, gente? Para conseguir fazer com que a gente entenda a necessidade quanto ao trabalho em prol da equidade racial e as ações afirmativas. Porque se eu pensar que o racismo é um problema do outro, eu não sou racista, né? Então, eu não tenho atitudes racistas, então é um problema do outro. Ou que são ações individuais, eu não consigo parar para pensar na importância das ações afirmativas em conjunto. Eu preciso entender que é algo realmente enraizado na sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui, eu falei um pouquinho da teoria, vou dar alguns exemplos. Vamos pensar em algo muito importante que é historicamente, tá? Então, quando eu falo em história, se eu virar para vocês e falar assim, me fala o primeiro fato histórico que você associa uma pessoa negra, aquilo que você aprendeu na escola, qual é o primeiro fato histórico que você associa uma pessoa negra? Se vocês quiserem, podem ir colocando aí no chat aí. Bem, geralmente quando nós estamos com as perguntas abertas ali, o que eu sempre ouço é a escravidão do povo africano, libertação da escravidão. Tô vendo aqui, ó, escravidão, não chutei, não é chute, né? Geralmente é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Porque nós somos ensinados a pensar em pessoas negras como escravizadas, né? Como subalternas, como elas viviam em tribos, fracos, injustiçados e por aí vai. Mas pensem comigo, gente, como será que era a África antes dessa invasão europeia? Eu vou dar um exemplo para vocês, que vai ser mais fácil de vocês conseguirem imaginar tudo isso, mesmo a gente não tendo aprendido na escola. Egito, todo mundo conhece a história do Egito. Todo mundo sabe que até hoje nós não sabemos como aquelas pirâmides foram construídas. Até hoje existem arqueólogos tentando entender todo aquele alfabeto que tinha descrito dentro das pirâmides, que tem até hoje dentro das pirâmides do Egito, né? Então, quando os europeus chegaram no Egito, o Egito, para quem não sabe, fica na África. Na verdade, o nome do Egito era Quemé, que significa terra de pretos. Existia toda uma tecnologia lá dentro. Se você for googar e colocar assim, história da matemática, você vai descobrir que a matemática, ela começou na África. A agricultura, existem vários tipos de agricultura na África. Então, existe uma história do povo africano, do povo negro, muito rica, e que hoje em dia ela faz parte do nosso dia a dia e a gente não sabe disso. Então, isso é uma das coisas que o racismo estrutural faz com que a gente acredite. A gente não consiga ver a importância do povo negro para tudo que a gente tem hoje. A gente só conecta o povo negro à escravidão.
Essa é uma das coisas. E a parte histórica, gente, ela é muito importante, porque você pode falar assim, Luane, mas ficou no passado, a parte histórica. Não. Hoje, a imagem que nós temos de tudo, hoje nós pensamos, puxa, a Europa é muito rica, ou, os indígenas são assim, faz parte do que nós aprendemos, do nosso processo de aprendizado. Ou até mesmo os profissionais negros que hoje estão atuando dentro das empresas, às vezes ele não tem aquela autoconfiança, aquela autoestima tão grande, porque ele não conseguiu construir isso na época de escola dele, porque os únicos personagens da história que ele conseguia linkar eram os personagens escravizados, fracos e tudo mais. Isso faz parte de uma construção de quem nós somos hoje, certo? Então, eu poderia falar muito mais sobre isso, que eu adoro falar sobre essa parte, mas eu vou falar agora sobre uma outra estrutura que ajuda nesse racismo estrutural. Então, vamos pensar ali, sociedade, vamos pensar na parte jurídica agora. Então, quando a gente fala de exemplos jurídicos, legais, criminais e tudo mais, há poucos anos atrás, no Brasil, para você ter uma análise criminal, então, assim, o juiz, ele não tinha ali todos os dados para conseguir criminalizar alguém. E daí, o que ele fazia? O que tinha como direcionamento para ele? Fazer uma análise do fenótipo do suspeito. Se ele tivesse pele escura, nariz mais largo, cabelo assim, até o formato do crânio, provavelmente ele era suspeito. Agora não, se o fenótipo dele fosse mais associado com o fenótipo branco, provavelmente ele não era suspeito. Aí, de novo, você pode falar assim, poxa, Luane, mas a lei mudou, agora a gente não tem mais isso. Será que a gente não tem mais isso? Vamos tentar pensar um pouquinho qual que é a população carcerária que nós temos hoje no Brasil. A população carcerária é muito grande no Brasil, né? No último levantamento que teve, a gente tem quase 61% da população carcerária composta por negros. E é porque os negros estão cometendo mais delito? Não. Vocês já ouviram falar no crime de colarinho branco? Já parou para pensar o porquê dessa expressão? Ou quem pratica crime de colarinho branco, geralmente qual é a cor da pele da pessoa? Esse tipo de crime é preso. Então, assim, essa é mais uma estrutura da sociedade que faz com que o racismo ele vai perpetuando por todos os lados. Vamos pensar na política. Nós temos uma população de 54% de negros no Brasil. E nós temos 5% de parlamentares representando essa população somente no Brasil. É mais uma estrutura, mais uma base que perpetua o racismo, tá? E outra, super importante, a econômica, que daí eu vou trazer uma conversa um pouquinho mais para a nossa realidade do dia a dia, que é das empresas. Qual é a população negra que você costuma ver dentro das empresas? Quantos negros que tem ao seu redor? E em qual cargo que eles estão? Será que eles têm as mesmas oportunidades dentro do corporativo? Não, eles não têm. A gente sabe que das 500 maiores empresas no Brasil, nós temos só 0,4% de mulheres negras executivas nessas empresas. É um número extremamente baixo. Então, tendo dito todos esses exemplos, o racismo estrutural, ele consiste em justamente isso. Todas essas instituições governamentais, privadas, perpetuando o racismo nas atividades delas do dia a dia. É isso que é o racismo estrutural. Espero que eu tenha conseguido explicar direitinho para vocês. Uau, eu aprendi bastante com você. Eu acredito que agora nós temos um vídeo, é isso mesmo? Isso. Vamos ver o vídeo 1. Ok. Só na caixa, DJ. Muito obrigado por terem vindo. Eu
vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasada. Acontece. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Nayane, deixa eu fazer uma observação aqui. Vocês viram que no vídeo está escrito racismo institucional, né? E essa pergunta para mim foi o que era racismo estrutural. É um conjunto de ações, tá? O estrutural, ele é o macro, então são todas essas esferas que eu expliquei. E o institucional é o que cada uma das instituições faz para ir perpetuando isso. Então, os órgãos públicos, governamentais, as empresas, quando ela repete, quando a instituição faz a repetição de tudo isso, aí a gente chama de racismo institucional. Essa é a diferença entre um e outro. Uau, muito forte o vídeo. Muito obrigada pela explicação, Lu. E, Cris, agora eu tenho uma pergunta para você. Qual que é o impacto dos vieses inconscientes para as pessoas negras? Bom, primeiro eu quero falar que eu estou muito feliz de estar aqui de novo na CNH, falando com todas as pessoas que estão aqui. Temos muitas pessoas, né, já sabemos aqui junto com a gente, e dizer que eu estou mais feliz ainda de estar ao lado dessas duas mulheres negras incríveis, né, e estou muito, muito, muito feliz e gostaria que tivéssemos cada vez mais pessoas negras, né, em todas as posições nas empresas, para que a gente conseguisse realmente chegar nessa equidade racial que estamos tanto querendo, né. E falando um pouquinho de viés, né, então vamos explicar primeiro o que são os vieses, né? Os vieses, eles são baseados nos estereótipos que a gente vai criando, então o que é lugar para essa pessoa ou para aquela, os preconceitos que a gente vai criando, porque a gente não nasce com preconceito, a gente se torna preconceituoso ao longo da nossa vida, e também as crenças culturais, né? Então, infelizmente, o Brasil, ele é um país, né, que tem uma cultura machista, racista, homofóbica. Então, tudo isso cria algumas tendências que muitas vezes são inconscientes e outras são conscientes, né? Então, hoje a gente vai falar sobre algumas tendências inconscientes. Algumas que, como a gente viu, por exemplo, fica muito claro nesse vídeo, e a gente gosta muito de passar esse vídeo no nosso treinamento, porque a gente vê ali quais são os estereótipos que a gente tem, então. Então, quando eu vejo um homem alto, com terno, né, e ele é branco, eu acho que ele é um executivo. Mas quando eu vejo um homem alto, negro, eu já tenho qual associação que eu tenho? Isso são os vieses formatados através dos estereótipos. Então, eu olho um homem negro, alto, eu já acho que ele é o quê? Aquilo que eu vi durante a minha vida. Então, eu vou achar que ele é um executivo. A gente tem mais experiências de ver um homem negro como executivo ou como segurança, como motorista, né? Então, essas associações mentais que o nosso cérebro faz. Alguns vieses que são os mais fortes e que mais impactam, o primeiro deles, um que até a Lu comentou, né, que é a gente chama de viés de ponto cego, ou seja, é eu acreditar que
a outra pessoa tem viés, a outra pessoa é preconceituosa, mas eu não tenho. Isso é muito comum no Brasil. Então, enquanto a gente continuar acreditando que a gente não tem preconceito, que eu não tenho estereótipo, vai ser muito mais difícil da gente se perceber e querer desconstruir isso tudo. Então, tudo que a gente foi aprendendo, vamos pensar um pouquinho aqui. Quando a gente via novela, ou quando a gente via o filme, né? Quem estava no papel da pessoa como a dona da empresa, ou aquele executivo? Pensa com a gente aqui, era uma pessoa branca ou uma pessoa negra? E quem estava no papel do ladrão, por exemplo? Quem estava no papel do prisioneiro? As pessoas negras. Então, isso tudo foi formando na nossa cabeça imagens mentais. Por isso que quando eu olho essas imagens, como a gente viu aí no vídeo, e vejo, quem que você acha que é esse daqui? Eu acho que é... A gente traz as referências que a gente tem. Por isso que vieses inconscientes, eles são desafiadores, porque ele foi feito em cima do seu conjunto de experiências. Então, se você é uma pessoa branca, mas que convive com um monte de pessoas negras, muito provavelmente você já desconstruiu uma série de preconceitos e estereótipos. Mas é isso que eu quero chamar a atenção. Quantos de nós, pessoas brancas, convivemos em vários, né, lugares com pessoas negras? Então, vamos pensar na empresa. Com quantas pessoas negras eu trabalho? Então, será que eu tenho dentro da minha mente que as pessoas negras são mais qualificadas que as brancas, ou as brancas são mais qualificadas? Porque é isso que vai fazer com que a gente formate os vieses inconscientes. Um outro viés muito forte, esse a gente tem que combater, é o viés de afinidade. O que é isso? É a nossa tendência de querer estar com pessoas que são parecidas com a gente, ou pessoas com que a gente percebe uma afinidade maior. Então, se eu sou uma pessoa branca e eu vou fazer uma entrevista, a minha probabilidade, a minha tendência de escolher uma pessoa branca que nem eu é muito maior. Então, se nas empresas hoje ela é formada majoritariamente por pessoas brancas, eu vou ter uma tendência, de novo, gente, inconsciente, mas que eu vou ter que me forçar a desconstruir isso para escolher uma pessoa branca. Também pode ser, por exemplo, se eu estudei, por exemplo, numa faculdade, e aí aquela pessoa estudou na mesma faculdade que eu. Aí eu estou fazendo a entrevista, a pessoa fala, eu estudei na faculdade X. E você também estudou na faculdade X. Você fala, inconscientemente você já dá alguns pontinhos positivos para ela. Eu gosto de fazer tal esporte. A pessoa também gosta. Você também vai ter tendências a ter uma maior afinidade com essa pessoa. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito os nossos vieses, primeiro para perceber quais são os seus preconceitos, quais são os seus estereótipos, porque eles vão construir toda essa base, né, dos nossos vieses inconscientes que são formatados, então, em cima das nossas experiências pessoais, tá? Então, os mais fortes são o viés de afinidade e o viés de ponto cego. Muito bom. Muito bom, muito obrigada. A gente não percebe, né? Tá enrustido na gente. Bom, e Lu, eu tenho uma pergunta para você, é uma curiosidade minha também. O termo racial correto é negro ou preto? Essa pergunta ela ficou bem em voga depois do último Big Brother, né? Depois do último, quem acompanhou com certeza ouviu as polêmicas quanto a isso. Que eu achei super saudável, porque nós começamos a prestar atenção, a discutir algo que ninguém nunca tinha pensado. Eu mesmo, como mulher negra, nunca tinha pensado no grupo que prefere ser chamado de preto. Na minha família, na minha construção familiar, nós sempre nos intitulamos negros. Então, daí eu comecei a pesquisar e a ouvir as diferentes opiniões, né? Bem, antes de responder o que eu acho sobre esse tema, é muito importante explicar aqui o que porque eu acho que fica muito confuso na nossa cabeça, não só a diferença entre negro e preto, como pardo também, né? Aqui no Brasil, nós utilizamos como referência oficial, o IBGE, que é o órgão do governo que nos ajuda com isso. Então, eu vou falar como que o IBGE trata esse tema, tá? Preto e pardo são 2 dos 5 grupos de cor e raça que são definidos pelo IBGE. Então, pelo grupo do IBGE, nós temos preto, pardo, brancos, amarelos e indígenas, ok? Ok. Dentro de preto, o que o IBGE classifica?
são as pessoas com ascendência africana e com cor negra. Então, são nativos oriundos da África com a cor negra, tá? Pardo, o que é? São as pessoas que possuem ascendência étnica misturada, de mais de um grupo. Então, negro com branco, negro com indígena, indígena com branco. Então, ali a miscigenação. E daí, o que o IBGE fez? Ele, através do estatuto dele, ele juntou a classificação de pretos, pardos, e classificou como negros. Então, é o conceito de negros, é a junção desses dois grupos. Então, é importante a gente primeiro saber os números, quando a gente está falando aqui de números, o que consiste esses números, tá? E daí, quando a gente pesquisa um pouquinho, por que o IBGE resolveu fazer isso, é que eles viram que o grupo pardos e pretos, socioeconomicamente falando, eles têm costumes iguais, acesso iguais, os números são muito iguais, então por isso que eles semelhantes, por isso que eles juntaram ali no grupo negro, tá? E a gente não pode esquecer também que tudo isso é autodeclaração, tá, gente? Aqui no Brasil a gente trabalha com autodeclaração, como eu me vejo, como eu me declaro. Agora falando sobre o termo racial correto entre negro e preto. Depois de ter ouvido muitas opiniões, de ter lido muito, eu descobri que a primeira coisa que nós temos que pensar, como que eu devo chamar a pessoa? Primeiro, me chame de Luane, tá? Meu nome é Luane Faustino, então eu prefiro que você me chame pelo nome, porque isso é uma outra coisa que é proveniente do racismo estrutural. A necessidade de racializar quem não é branco, porque assim, branco é normal, né? Agora, se é indígena, eu tenho que falar que é indígena, se é asiático, eu tenho que falar que é asiático, se é negro, eu tenho que falar que é negro. Por que isso? Isso já faz parte desse racismo estrutural que nós falamos, né? Você já ouviu falar de música branca? Né? De cultura branca? Não, porque eu saio do pressuposto que o mundo é branco e o que é fora daquilo, daí eu preciso colocar ali um rótulo. Então, nessa resposta, o primeiro exercício que a gente tem que fazer é pensar quanto a isso. Há realmente a necessidade de eu estar classificando essa pessoa? Ok, a melhor coisa é perguntar como que a pessoa se identifica melhor. Qual é o termo que ela se identifica? E por que ela se identifica? Quando você começar a perguntar, você vai ver que não existe certo ou errado, e existe simplesmente como a pessoa se identifica, e isso é ótimo. Mas o mais importante é o tom que você vai falar aquilo, né? O tom e como você vai falar, você vai chamar aquela pessoa de preta, com que tom, né? Em que circunstâncias, isso é o mais importante. Então, eu vou deixar aqui a lição de casa para todo mundo, para começar a pesquisar. Existe muito material agora online com pessoas negras falando qual é o termo que ela prefere utilizar. E nessa pesquisa, vocês vão aprender muito. E daí tirar a sua própria conclusão e aprender muito sobre a cultura negra. Muito bom. E você, vou jogar a bola para você, Nayane, e você prefere ser chamada de uma mulher negra ou uma mulher preta? Muito bom. Eu prefiro o termo negra também, mas como você disse, eu acho que o melhor de tudo é chamar pelo nome, né? Eu acho que é o mais coerente, partindo dessa ideia da estruturação do racismo. Bom, Cris, para você agora a minha pergunta. Qual que é o panorama das pessoas negras no mercado de trabalho brasileiro e quais são os desafios enfrentados por essas pessoas no ambiente corporativo? Então, né, como a Lu falou aqui para a gente hoje tem quase 56% da nossa população se autodeclara negra, né, preta ou parda, sendo que a gente tem 9,3% dessa população se declarando preta, e 46,5% se declarando parda. Então, olha só, a gente tem quase 56% da nossa população é formada por pessoas negras. E aí, quando a gente vai ver como é que esse grupo está dentro das empresas, a gente vê pela última pesquisa do IBGE, do Instituto Ethos, que apenas 4,7% dos cargos de gestão, ou seja,
cargos de gerência são ocupados por pessoas negras. E apenas 0,4% cargos de liderança, né? Então, olha o reflexo disso dentro da empresa, né? Então, o que a gente ouve muito frequentemente quando a gente vai fazer trabalho dentro das empresas é, coisa que a gente mais ouve, mas é que não tem pessoas negras com qualificação, não tem pessoas negras com estudo. Então, de novo, é uma falta de conhecimento, porque hoje a gente tem aí, multiplicou em 10 vezes o número de pessoas estudando. Então, sim, nós temos pessoas negras com qualificação. O que a gente precisa desconstruir, que é o que a gente sempre fala, não é que a gente tem que baixar a régua, é que a gente tem que nivelar a régua. Porque se a gente fala que, e isso existia dentro da lei aqui no Brasil, existia uma lei que falava que as pessoas negras não tinham acesso à educação, à saúde e à moradia, isso escrito, né, dentro da nossa lei. Então, como que eu vou querer que as pessoas tenham o mesmo acesso à educação? É impossível, né? Então, sim, precisamos ter aí, né, mais cotas dentro das universidades para que a gente tenha mais pessoas negras tendo acesso ao ensino, e dentro das corporações a gente precisa trabalhar com um ponto muito importante, que não tem que ter faculdade de primeira linha, por exemplo, né, que era muito comum dentro das empresas. Eu quero que tenha estudado na GV, na USP, e não, né, aonde que eu vou achar pessoas negras ali? Pouquíssimas. Então, temos que dar oportunidades. A gente sempre fala, né, Lu, eu gosto muito de trazer isso, que a única coisa que separa uma pessoa negra de uma pessoa branca chama-se oportunidade. Então, a gente precisa criar oportunidades para desconstruir os nossos preconceitos, né? Os nossos vieses inconscientes, e entender que a única coisa que separa uma pessoa branca de uma pessoa negra chama-se oportunidade. Precisamos criar, então, essas oportunidades, começar a perceber, será que para alguns níveis na empresa precisa ter inglês? Porque esse vai ser algo que também, apesar de que apenas 5% da população brasileira fala inglês fluente, tá? Fluente de falar, né, sem nenhum erro e realmente se comunicar. O restante consegue entender, consegue se comunicar, mas não perfeitamente, né? Então, não é apenas a população negra, mas se a gente continuar com alguns pontos nas empresas, a gente vai ter mais dificuldade já com todos os viés que a gente tem, ainda querendo faculdade de primeira linha, que tem inglês fluente, a gente vai ter mais dificuldade de trazer pessoas negras. Então, a gente precisa rever alguns posicionamentos dentro das empresas. É verdade. Bom, Luane, sobre o colorismo, né? O que ele é? E como que ele interfere nas relações das pessoas negras no Brasil? Primeiro, legal falar para o pessoal que vai ter perguntas. Você falou já que vai ter perguntas e respostas no final? Vai todo mundo já conseguir falei, participar? Então tá bom. Que daí vai surgindo um monte de pergunta, né? Eu mesma, a Cris vai falando, eu já quero participar aqui também. Bem, o colorismo, assim, existem alguns estudos sociólogos, tem até de um sociólogo chamado Horaci Nogueira, tá? Que fala que o Brasil ele tem um preconceito racial de marca. Porque, assim, uma coisa que é importante a gente saber é que o preconceito, o racismo, ele muda de país para país, de cultura para cultura, de região para região, tá? Não é universal tudo aquilo que a gente está falando. Então, por exemplo, eu morei em Chicago, nos Estados Unidos, é uma cidade com uma participação negra muito grande, e eu entendi ali que o racismo era totalmente diferente do que eu entendia de racismo, e até mesmo o conceito de raça era totalmente diferente do que eu entendia de conceito de raça, porque raça é uma coisa criada, né, gente? Na verdade, todos nós somos da raça humana, e daí para que tenha o racismo, nós criamos esse conceito de raça que a gente conhece hoje. Mas tá. Então, existem alguns estudos sociológicos que mostram que o quê? Que o Brasil tem um preconceito racial de marca. Que significa o que isso? Quanto mais escura a pessoa de pele escura, e com o fenótipo que relaciona com a sua descendência africana, maior vai ser o preconceito que ela vai passar.
Então, os traços dela, o cabelo dela, maior vai ser, quanto mais aparente ficar a ascendência dela, maior o preconceito que ela vai passar, ok? Mas isso não necessariamente significa que uma pessoa de pele clara não vai passar, uma pessoa negra de pele clara não vai passar preconceitos, mas ele vai ficando mais brando, ok? Então, o que é o colorismo? O colorismo é o seguinte, eu, por exemplo, vou dar minha família um ótimo exemplo para eu explicar o colorismo. Eu tenho essa minha cor de pele, a minha irmã mais nova, que é de um outro casamento do meu pai, ela é bem retinta, ela tem a pele bem mais escura do que a minha, com cabelo de uma textura bem mais enrolado e crespo do que o meu, e ela passa por dificuldades na sociedade muito mais restritas do que eu passo. Então, quanto mais a pele for clara, mesmo tendo a descendência africana, mesmo vivendo numa cultura afro-brasileira, mas quanto mais a pele for clara e os traços forem mais semelhantes com o que é o nível ideal, que é o branco, mais eu vou me safando do preconceito no Brasil. Então, a minha avó, por exemplo, paterna, ela era extremamente clara, com a pele muito clara, com o cabelo só com as pontas enroladas, porém, o avô dela foi um africano escravizado. Mas ela, devido à miscigenação, ela tinha a pele muito clara. E ela não tinha os mesmos problemas na sociedade, então, para arrumar emprego, ou de ser perseguida numa loja, alguma coisa assim, que o meu avô, com quem ela casou, tinha, porque ele já tinha a pele mais retinta. Então, isso que é o colorismo, é você dar oportunidades diferentes para os descendentes de africano, dependendo da cor dele, tá? Dependendo do fenótipo dele, dos traços, do cabelo. E tudo isso reflete em muitas coisas, principalmente na não aceitação das pessoas negras. Então, às vezes vem essas perguntas para mim, falam assim, mas eu conheci a pessoa e ela não se vê como negra, porque vamos lembrar que aqui tudo é autodeclaração. Mas é por causa disso. Há séculos nós estamos ouvindo que ser negro é ruim, que ser negro não é bom, que a palavra negra, ela sempre é associada a alguma coisa pejorativa, ruim. O que isso traz no inconsciente de uma pessoa com descendência negra? Querer esconder isso, né? Querer renegar as suas raízes. E aí, por isso que agora, se vocês forem ver esse advento da gente curtir o nosso cabelo do jeito que ele fazer a transição, às vezes para algumas pessoas pode parecer uma coisa fútil, mas não, é uma aceitação muito forte da nossa cultura, de entendimento de quem nós somos mesmo, né, e aceitação de toda essa nossa história. Então, é isso que é o colorismo. Fantástico isso que você falou, principalmente acho que essa parte final aí em relação à aceitação, a cabelo, essas coisas, porque é algo que a gente tem visto, né, principalmente nos últimos anos, eu falo, mas ainda nos últimos 5, 6 anos, as pessoas ao meu redor, elas têm se aberto mais, eu principalmente, né, eu em primeira pessoa, tenho experimentado isso, e é muito bom saber que a gente está evoluindo nesse sentido. Isso reflete no corporativo, né, Nayane? Eu lembro que quando eu decidi deixar de alisar meu cabelo, a minha chefe, na época, nós estávamos numa reunião com todos os gerentes, e ela falou na frente de todos os gerentes que era uma pena que eu estava fazendo isso com a minha aparência, porque ter cabelo enrolado não dá uma aparência corporativa. Então, imagina o que é isso para uma executiva que está sendo exposta na frente de todo mundo e que alguém fala que a sua aparência não é corporativa porque simplesmente você está usando o seu cabelo do jeito que é. Então, para as pessoas brancas que estão nos assistindo, tentar reverter. Pensa se você está numa empresa e daí falam assim que você tem que fazer permanente no seu cabelo, porque o seu cabelo não dá uma aparência corporativa. E como que você vai se sentir com isso, né? Então, aqui a gente não está falando só de estética, a gente está falando de autoafirmação, de conhecimento, de autoestima, algo que engloba também o nosso lado profissional. Muito bom, Eu tive a minha própria experiência em relação a isso.
dentro da CNH, até compartilho com os meus colegas. No ano de 2018 foi quando eu comecei a minha transição capilar, e eu fui convidada pela nossa diretoria para poder participar da campanha de Customer Experience, e para mim foi uma grande surpresa quando a minha foto foi escolhida como uma das principais da campanha, né? Então a foto estava na planta de Sete Lagoas, no nosso outdoor, em Contagem, em vários lugares, em Nova Lima, nos elevadores, em Sorocaba, nos pontos de ônibus, e para mim foi uma grata surpresa, porque eu tive a oportunidade de falar, uau, olha como a CNH não apenas me recebe bem, mas como me valoriza, e isso foi muito importante no meu processo, nesse processo de transição capilar, de aceitação, porque quem me conhece há mais tempo sabe, quando eu entrei na CNH em 2013, eu usava o cabelo de uma forma completamente diferente. E acredito que não é só sobre o cabelo, mas é como você está bem de dentro para fora. Na verdade, o rosto, ele é aquilo que a gente mostra, é um resultado de como você está por dentro. Então, foi muito importante para mim poder ter essa receptividade por parte da organização, porque é o lugar, querendo ou não, nós passamos a maior parte do tempo, né? Então, se você está num lugar que você passa ali 8, 10 horas do seu dia, e que você é bem recebido, e que você está bem ali, você trabalha melhor até, né? Você se sente melhor. Então, foi muito importante para mim, e não só a CNH como um todo, mas os próprios colegas, sempre incentivando nesse processo. Então, foi uma experiência muito legal que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ah, que linda, eu fiquei toda arrepiada aqui. Porque as empresas, elas precisam, nós falamos muito sobre o que é ter um ambiente inclusivo, né? Que a gente fala muito que não existe diversidade sem inclusão. É você realmente aceitar as pessoas como elas são, não tentar transformá-las em algo. Então, a gente está dando aqui exemplo de cabelo, mas, por exemplo, eu vou dar uma outra experiência pessoal, assim. Quando eu entrei no corporativo, eu entrei com todas as minhas raízes afro-brasileiras, que consiste do jeito de você se vestir, do jeito de você se ver, né? Não é só o cabelo. Então, no brincão colorido, isso faz parte da sua raiz ali africana. Só que eu, quando entrei no corporativo, eu não entendia isso. E daí, quando você entra numa empresa que tem o dress code, que é todo mundo seguindo o padrão europeu, né? Que o dress code brasileiro é um padrão europeu. Terno, gravata num calor de 40 graus, coisa de gente maluca, né? E daí, eu lembro que eu era trainee numa grande empresa tal, e me chamaram para dar um feedback para mim, e daí falaram assim, olha, você é ótima, nossa, seu gestor está super feliz com você, tá tudo perfeito, mas eu gostaria de dar só um feedback para sua evolução. Tenta usar cores, como você já é negra, você chama muita atenção, tenta usar cores mais discretas, sabe? Só cores sem preto, cinza, alguma coisa mais apagado, tal. Eu lembro que aquilo me doeu tanto, mas me doeu tanto, e eu mesma não conseguia entender o porquê que estava me doendo tanto, porque eu não tinha essa consciência dessa raiz afro-brasileira que eu tô falando. Então, eu lembro que eu chorei, que eu me senti violada, que eu me senti desrespeitada. E hoje eu consigo entender o porquê. É porque o que eles estavam falando é assim, não seja você. Não seja como a sua família como seus antepassados siga esse modelinho aqui, né, eurocentrado, que é o que nós achamos que é o certo. Então, eu gastei muito da minha energia que eu podia estar gastando me desenvolver profissionalmente, eu gastei tentando ser uma outra pessoa. Então, me adaptar àquele padrão que não era um padrão meu. Então, você simplesmente tem um colaborador dentro da empresa que ele não está entregando, porque ao invés dele se gastar 100% da energia dele no trabalho, ele está gastando uma certa porcentagem tentando não ser ele. Então, isso tudo que a gente está falando é muito mais do que estética e cabelo, gente. É realmente entrega também para dentro do corporativo. Com certeza, é verdade. Bom, e eu acho que a gente tem mais um vídeo, não é? O vídeo 2. Pode colocar para a gente, por favor?
Um minutinho, pessoal. Quando a gente testa antes, funcionou tudo, né, Nayane? Agora chega na hora Sim. Não, mas é só para aumentar o suspense e deixar as pessoas ligadinhas e com bastante expectativa. Eu, particularmente, estou gostando muito da live, agradeço demais, estou aprendendo bastante. Que bom. Uau, que vídeo. Podem ficar à vontade para comentar. Eu ia comentar que eu, como uma pessoa branca, né, eu não percebia, tá? Mas eu comecei a perceber o meu privilégio branco, né? O que é o privilégio branco, né? É eu não ser, a primeira coisa, eu não ser olhada dessa forma, né? Como a gente viu aí no vídeo, né? Porque eu tenho outras milhares de pessoas brancas em todas as esferas de poder, né? Mas quando a Lu me mandou esse vídeo, né, que foi ela que achou, eu fiquei toda arrepiada, e ela falou depois, ela vai comentar, né, o quanto para ela fez todo sentido isso, né? Então, assim, o que é esse privilégio que nós, pessoas brancas, temos, e que é muito importante a gente entender esse privilégio, né? É o simplesmente não ser olhada dessa forma. Então, na verdade, quando eu estou num restaurante, quando eu estou numa reunião, tem vários iguais a mim ali. Então, aquilo é normal, né? O padrão do branco é normal. Mas quando entra uma pessoa negra, essa própria pessoa negra vai falar: uau, eu sou a única pessoa aqui, pelos olhares que ela vai sentir, né? Eu falo do privilégio branco, eu senti esse privilégio branco, eu já trabalho com a Lu há muitos anos, a gente trabalhou numa outra empresa, eu contratei a Lu. Quando eu contratei a Lu e eu fui apresentar ela para o dono da empresa, era uma empresa familiar, quando ela saiu, ele perguntou assim para mim: você contratou uma mulher negra para trabalhar na minha empresa? E eu fiquei tão desconcertada, eu falei: não, eu contratei uma pessoa que tem todas as competências para estar aqui na empresa, né? Eu fui contar isso para a Lu anos depois, quando a gente já estava na CKZ Diversidade, porque eu tinha vergonha de contar isso para ela, né? Então, assim, isso é o privilégio branco, eu não ser questionada por eu ser uma mulher branca, mas se eu contrato uma mulher negra, eu sou questionada porque ela é uma mulher negra e talvez não fizesse parte daquele ambiente. E aí eu convivi com a Lu muitos anos, e a Lu me contava todas as coisas que ela passava. Depois que ela saiu dessa empresa, eu continuei como mentora dela, de forma informal, durante muito tempo da vida dela. Depois ela veio trabalhar na CKZ Diversidade, mas eu vou ser honesta com todos vocês e todas, né, todos e todas que estão aqui nos assistindo. Eu achava que a Lu exagerava nas coisas que ela me contava, porque aquilo era um absurdo tão grande para uma pessoa branca, que eu simplesmente falava: não é possível, né, quando ela me contava as coisas, que isso aconteceu com ela, né? Acho que é legal depois ela até contar, por exemplo, do teste de inglês, que eu acho que é bem
bem forte, né, Lu? E assim, eu só fui perceber que tudo isso que a Lu me contava, né, não era um exagero, nem era um mimimi, igual muitas vezes a gente pensa, porque hoje eu faço parte de um grupo chamado Grupo Mulheres do Brasil, em que a gente tem um comitê de igualdade racial, e eu convivo com 120 mulheres negras e eu ouço todas as histórias que a Lu me contava, né? Então eu ouço desde histórias de que uma das reuniões que a gente faz, a gente tem que passar por um dos shoppings mais chiques aqui de São Paulo, e que elas são perseguidas, né? Então, o segurança é um homem negro, muitas vezes, mas que ele foi treinado para aquilo, né? Então, na hora que uma pessoa negra acessa aquele shopping, que não é um shopping de pessoas negras, é um shopping de pessoas brancas, esse segurança é acionado. Então, como é que é o nosso privilégio branco? É eu, por exemplo, não ter medo da minha filha branca sair na rua e ser parada por um policial e ele confundir ela com um ladrão. Isso é um privilégio branco? É eu não ser perseguida dentro de um shopping? Isso é um privilégio branco? É eu entrar em qualquer lugar e perceber que todas as pessoas que estão ali ao meu lado também são brancas? Tudo isso é o privilégio branco, né? Então, é a gente começar a olhar um pouquinho para os lados, e eu falo, hoje não, já faz tempo, mas o quanto me incomoda quando eu estou no lugar e eu não vejo pessoas negras ali. Então, comece a perceber o que esse vídeo mostra pra gente ele é um homem negro e o quanto ele não percebe que ele não faz parte daquele ambiente. Então, por isso que a gente precisa de mais representatividade. Eu preciso de mais juízes negros, eu preciso de mais gerentes negros, eu preciso de mais pessoas negras em todas as esferas de poder, para a gente ir desconstruindo e começar a perceber que sim, olha, que bom, não é porque hoje a gente tem normalmente uma pessoa, 2 pessoas, 3, a gente precisa ter essa representatividade, né? Para que a gente consiga perceber, é muito importante, por favor, pessoas brancas que estão aqui assistindo a gente, percebam o nosso privilégio branco. É muito importante, para a gente começar daí a desconstruir, porque se a gente não perceber e não querer ver isso como algo que não é normal, vai ser difícil da gente querer mudar. Para mim, esse vídeo ele foi muito impactante, porque do mesmo jeito que a Cris disse que ela foi treinando o olhar dela para conseguir ver esse privilégio que ela tem e tudo mais, nem sempre para uma pessoa negra é claro que ela está passando por um preconceito, entendeu? Para mim, eu fui entendendo com o passar do tempo. Não foi sempre claro, assim, de tipo, isso é preconceito. Nossa, ele tá fazendo isso porque eu sou negra. Só que você sente que tem alguma coisa errada ali. Então, por exemplo, esse executivo, que é o dono dessa empresa que a Cris falou que nós trabalhávamos juntas, ela não me falou do que ele falou para ela. Ele nunca me falou uma frase preconceituosa, né, racista, mas o jeito que ele me olhava, o jeito que ele sempre perguntava as coisas para minha colega do lado, que era a minha par, ele sabia que aquela situação ficava na minha mão, mas ele perguntava para minha colega do lado para não ter que direcionar a palavra para mim. Então, o preconceito, muitas vezes ele é sutil, só que ele é tão danoso quanto um preconceito verbalizado. Ele vai, principalmente porque daí a gente começa a nos questionar se aquilo que nós estamos sentindo é genuíno ou não, né? A gente fala tanto de mimimi, e às vezes a própria pessoa negra fala assim, nossa, mas será que o que eu tô sentindo é genuíno ou não? Já você chegar eu teve uma posição que eu tinha, que eu levava muitos clientes para jantar em restaurantes renomados em São Paulo, tal. E geralmente quando eu chegava com a reserva no meu nome, aí perguntavam para mim, e o seu acompanhante está chegando? E daí, só essa pergunta para mim sempre era assim, mas por que ele me perguntou isso, sabe? Só que ao mesmo tempo, e o jeito dele me olhar perguntando aquilo, eu sabia que estava uma coisa desconfortável. Mas a gente vai se perguntando quanto que é preconceito ou não. Então, esse olhar desse vídeo, ele é um vídeo silencioso, que para mim mostra muitas coisas que eu vivi na minha vida, que nem todas foram verbalizadas, mas só a forma de olhar faz com que você se sinta machucado, que você sinta que você não é pertencente àquele lugar, e dependendo se você não vai ter uma estrutura familiar muito boa, ou mesmo psicológica, às vezes você desiste no meio do caminho,
simplesmente para você não receber mais esse tipo de olhar. Então, isso é muito importante. Por que as empresas, às vezes, não têm um número de pessoas negras que ela deveria ter, além das atitudes que ela não toma, de ações afirmativas, como a Cris falou, dos processos de recrutamento e tudo mais, às vezes a pessoa negra, para ela conseguir chegar até lá, ela tem que passar por muitas barreiras, compostas muitas vezes por esse tipo de olhar que vocês viram no vídeo, e às vezes ela não tem mais força para ir. É muito mais cômodo ficar ali na minha zona de conforto, porque é muito desgastante tudo isso em algumas fases da nossa vida. Muito obrigada. Eu tenho mais uma perguntinha para você, Luane, que eu gostaria de saber quais que são os benefícios de ter uma corporação com representação de diversas raças. Legal. Eu gostei como você falou de diversas raças, porque aqui nós estamos falando, é claro, muito da raça negra, né? Lembrando que ali é dividido por pretos e pardos, mas tudo que nós estamos falando aqui realmente é para diversas raças, gente. Quando a gente constrói um ambiente inclusivo, eu estou construindo um ambiente multicultural, então para pessoas asiáticas também. Aqui no Brasil a gente tem uma postura muito errada também para descendentes de asiáticos, que a gente chama de todo mundo de japonês, que é muito feio, sabe? Assim, cada um tem a sua descendência e a sua história. Então, eu gostei como você falou, para diversas raças, porque aqui é claro, devido ao Brasil ter a população negra que ela tem, a discriminação e o preconceito que as pessoas negras passam aqui é muito evidente, mas quando a gente constrói um lugar inclusivo, a gente constrói inclusive para todas as raças, todas as culturas, as etnias e tudo mais, tá? Bem, os benefícios são muitos, porque se a gente for parar para pensar, todas as empresas, elas são pessoas trabalhando para desenvolver um produto ou um serviço para pessoas, certo? Sempre é assim. A gente não está trabalhando para máquinas. Então, são pessoas para pessoas. Aí eu te pergunto aqui, nós falamos que 54, quase 56% da população negra, da população brasileira, é composta por pessoas negras. Você gostaria de fazer um produto para somente 46% de consumidores no Brasil ou para 100% de consumidores? O que é melhor para você como empresa, né? Eu prefiro ter a potencialidade de ter com 100% da população consumindo meu produto, certo? Então então você tem que fazer esse produto conversando com 100% da sua população, com 100% dos seus consumidores potentes consumidores, certo? E para que esses produtos consigam conversar com toda essa população, você precisa ter um quadro de colaboradores multirracial, multicultural, porque eles vão saber como falar, eles vão saber como expressar. Nossa, olha, isso daqui não representa o meu grupo. Olha, isso daqui, na verdade, fere o meu grupo. Nós temos visto agora com o advento de redes sociais e tudo mais, o consumidor ele está muito mais perto das marcas, né? Antes não estava tão perto das marcas. E nós temos visto muitas marcas que estão dando tiro no pé. Então, lançando campanhas publicitárias, gastando muito dinheiro, e depois de lançado, aí começa um boicote generalizado, porque aquela campanha é vista como racista. Olha o dinheiro que a empresa ela perde quando ela tem que tirar uma campanha publicitária, fazer uma reformulação inteira, porque ela não percebeu que aquela campanha poderia ser vista como racista. Por que ela não percebeu? Porque provavelmente na equipe dela só tem pessoas com o mesmo background, a mesma raça, o mesmo grupo étnico, pessoas que pensam iguais. Então, é muito mais danoso, é muito mais moroso para a empresa consertar algo, ao invés de fazer algo com
respeitando ali o que a sua equipe multirracial pensa. Isso daqui não é a Luane que está falando, tá? Não é a CKZ Diversidade que está falando que é importante para a sustentabilidade das empresas ser diversa e inclusiva para todas as raças, tá? Existem estudos, como por exemplo da McKinsey. A McKinsey ela fez uma pesquisa com mais de 300 empresas, América Latina, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, e daí depois disso, como resultante dessa pesquisa, ela viu que as empresas que elas têm um ambiente inclusivo e elas promovem a diversidade de raça, ela pode ter um retorno financeiro 35% acima da média nacional na sua indústria. 35%, gente. Outro dado, a Locomotiva, Instituto de Pesquisa, ela levantou que no Brasil a população negra consome 1,5 trilhões de reais por ano. Você, como empresa, você quer vender para essa população? Então, você precisa falar com ela. E para falar com ela, você precisa ter um quadro de colaboradores que represente as diversas raças para que você não tenha todos esses problemas publicitários que a gente tem visto por aí. Então é isso, Nayane. Muito bom, muito obrigada. E como a gente pode se tornar uma corporação inclusiva para todas as raças? Então, você falou aí claramente para a gente, já deu até a resposta dessa pergunta aqui para a gente, né? Como? Quando você falou assim, poxa, quando eu me vi na campanha, quando eu vi ali o que gerou de senso de pertencimento em você, ou a felicidade que isso te causou, é isso, né? As empresas precisam entender que quanto mais felizes as pessoas estiverem, maior será a produtividade. Então, como a Lu falou lá no começo, né? As empresas estão muito preocupadas em trazer a diversidade. Ah, ótimo, temos que trazer a diversidade. Agora, se eu não tiver um ambiente inclusivo, o que é ambiente inclusivo? É onde essas pessoas se sintam pertencentes, onde eu participo de uma reunião, ou seja, eu tenho voz numa reunião, as pessoas perguntam para mim, então tem que ter respeito, tem que se sentir valorizado, o senso de pertencimento ele é fundamental. E outro ponto que a Luane trouxe muito forte aqui é ser aceito por quem eu sou. Então, não dá para eu entrar numa empresa, eu nunca entrei numa empresa que a pessoa virou para mim e falou assim, Cris, mas dá para você pintar o seu cabelo de vermelho ou de um tom mais escuro, porque nós não gostamos de loiras aqui? Não, eu nunca passei por isso. Então, não dá para a gente chegar para uma pessoa negra, e aí eu falo lá do meu grupo de mulheres negras, muitas dessas mulheres, ou elas, ou suas filhas ou filhos, foram para o corporativo e alguém pediu para dar uma mudada, né? Então, assim, o dress code da pessoa, como a Lu falou, a Lu é mais colorida do que eu, então não dá para a gente querer que a Lu não seja colorida, né? Então, tudo isso é fundamental para a gente criar essa cultura de inclusão, né? E, portanto, precisamos também ter mais pessoas negras. Por quê? Quando a Nayane olhar para cima e falar, olha, nossa, tem uma gerente, eu tenho um gerente negro, ou tem um diretor, tem uma diretora, isso inconscientemente o seu cérebro vai falar, então isso aqui é para mim também. Então eu consigo me ver, é importantíssimo para o cérebro ter referências, né? Ele entender que sim, eu posso estar ali, eu posso chegar. E também a autoestima, né? A autoestima da pessoa negra, eu não aguentei, né? Eu fui lá dar uma olhadinha nas perguntas e eu vi algumas pessoas falando, né, ali no chat. Eu falei, o quanto é importante a gente ter essa representatividade, né? Estava escrito ali, a pessoa negra tem que provar 10 vezes que ela é melhor. Sim, tem que provar, é viagem de desempenho. Como a gente vê sempre lá nos mais altos cargos, os homens brancos, qualquer pessoa que faça parte dos grupos que a gente chama de grupos minorizados, ou seja, a mulher branca, a mulher negra, o homem negro, ele vai ter que provar mais que ele tem competência, porque o que a gente tem como um padrão são os homens brancos ali na liderança. Então, realmente, a gente precisa criar essa cultura, precisa ter mais representatividade na empresa e ter isso que você falou, Nayane, o pertencimento, a felicidade que você viu, o quanto você se sentiu parte, você mesma já respondeu, né, na hora que você se viu ali naquela campanha, ainda mais que você tinha acabado de mudar o seu cabelo, de trazer mais o cabelo afro mesmo, né, o quanto você se sentiu de representatividade. Então, é isso que eu falo, né, eu costumo dizer o seguinte,
Não basta não ser racista, gente. Isso daí é ponto fundamental. A gente precisa ser antirracista, né? O que é o antirracismo, né? E aí eu aprendi na live da semana passada que eu fiz com o Theo, que foi presidente da Bayer, que também a bandeira dele é raça, muito forte. Ele falou, e ainda tem que ser um antirracista proativo, né? Tem que ser uma pessoa proativo. Como é que a gente consegue isso? Por exemplo, sendo mentor de uma pessoa negra na empresa, né? Sendo mentor de uma pessoa fora da empresa, que é uma pessoa negra, fazendo um coaching com uma pessoa negra, né? Dessa forma é que a gente vai conseguir, por exemplo, se eu ouço uma piada, eu não replicar, não rir, e ainda chegar para a pessoa ali e falar, você acha que tem cabimento uma piada dessa aqui na CNH industrial, que a gente está fazendo cada vez mais um ambiente inclusivo? Não cabe essa piada, não cabe essa brincadeira, né? Eu vi ali também, se chamar de brancão é racismo. A gente não chama a pessoa de brancão, a gente chama a pessoa de negão, né? Ó, negão, né? A gente, como a Lu falou, para quê? Para a gente mostrar mais ainda esse racismo, né? Então é muito importante a gente desconstruir essa brincadeira. Mas eu chamo de negão, ele não se incomoda. Ok, então você pode chamar de negão. Agora, o próximo que entrar, eu não posso ter o pressuposto de que, então o próximo que entrar eu vou chamar de negão também. Eu tenho que perguntar, né? Não tem isso de, a gente já chama um, então vamos chamar todo mundo. E conforme você vai desconstruindo, você vai trazendo para a consciência de que outra forma que a gente pode fazer também, nas conversas, em casa, em todos os ambientes que você tiver, você pode ser um agente de transformação, sim, de conscientizando as pessoas, né? É o que eu falo, a diversidade e a inclusão são uma jornada. E aí, quanto mais aliados e aliadas a gente tiver para desconstruir isso, mais rápido a gente vai conseguir criar esses ambientes inclusivos e de pertencimento para todas as pessoas, de todas as cores, de todas as raças, de todos os gêneros, identidades e tudo mais. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito obrigada. Realmente é esse senso de pertencimento, né? A nossa frase na CNH é sou CNH industrial, e é realmente isso. Eu queria agora abrir para as perguntas, e eu vou começar com a pergunta do nosso colega Cristiano Bueno. Ele pergunta o seguinte: o assassinato do norte-americano George Floyd levantou o debate sobre o racismo em escala global. Sabemos que nos Estados Unidos apenas 13% da população é negra, e aqui no Brasil os negros são 54%. Mesmo os dois países tendo um histórico de escravidão, quais as semelhanças e diferenças na luta pela igualdade racial e o que podemos aprender vendo os protestos dos Estados Unidos? Legal. Bem, vou começar. Muito boa pergunta, primeiro, porque eu acho que nessa fase foi muito importante a gente entender isso, que existem semelhanças e existem diferenças entre as causas negras nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Eu vou começar com as diferenças. Nos Estados Unidos, é aquele conceito que eu falei para vocês quanto à raça, né, pardo, negro, preto, lá é diferente. Existe sim o colorismo lá também, porém eles têm o que eles chamam de one drop rule. Então, depois do processo de sucessão, o que ficou estabelecido? Você tem uma gota de sangue de descendentes africanos, você é black. Ponto. Entendeu? Então, não importa muito de, tipo, a cor da sua pele e tudo mais. Tanto que tem muita gente, eu não sei quem gosta aqui de hip hop ou alguma coisa assim. Existem alguns cantores, como o Fat Joe do hip hop, que aqui no Brasil seria considerado branco, por exemplo. Mariah Carey, ela se vê como negra, apesar da pele, da cor da pele dela ser tão clara, porque para eles a descendência é muito importante. Então, quem que foram ali os seus avós, seus tataravós, é muito importante para eu me ver como negra. Então, essa eu acho que é a diferença maior nos Estados Unidos, que eu aprendi e sofri um pouquinho quando eu morei em Chicago, porque eles falavam que eu não era black, que eu era latina. E eu falava, mas como assim, gente? Espera um pouquinho, sabe? Assim, ou às vezes em alguma ficha que eu tinha que preencher na faculdade, aí tinha ali se eu era Hispanic,
Black American, ou não sou nenhuma coisa nem outra. Então, essa identidade racial é muito diferente lá. Agora, uma coisa que é muito semelhante é ainda, infelizmente, todas as barreiras que as pessoas negras têm que ultrapassar para conseguir um espaço na sociedade. E aqui, o advento do Black Lives Matter, ele é muito gritante, eu acho, e isso mundialmente, porque nós não estamos falando do que nós estávamos falando até então, que é espaço no mercado de trabalho e tudo mais. Parece que nós demos um passo atrás e nós estamos falando de direitos civis básicos. Então, o movimento do Black Lives Matter, ele fala assim sobre, cara, não me mata por causa da cor da minha pele. Então, é muito mais potente e triste você saber que hoje, no século XXI, as pessoas negras nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo estão pedindo simplesmente para não serem assassinadas devido à cor da pele dela. Então, eu não estou nem chegando... esse movimento específico, ele não está nem chegando no patamar que nós estávamos falando até então, de dar oportunidade para as pessoas negras crescerem dentro do corporativo. Está falando assim, é um suspeito, você prende e criminaliza conforme um suspeito branco, conforme um suspeito, seja de que raça que ele for, né? Você não mata primeiro para depois perguntar. E essa é uma grande semelhança da luta norte-americana com a brasileira, porque depois que teve o caso do George Floyd, nós começamos a falar sobre vários outros casos aqui no Brasil que nós tínhamos nome, né? Então, nós temos policiais que entram em casas aqui no Brasil e atiram em crianças de 14 anos que estavam assistindo televisão, e não para de acontecer, né? Semana passada nós tivemos uma mulher que o policial pisou no pescoço dela, para dona de um estabelecimento que não precisava fazer aquela forma truncada. Então tem essa diferença, e essa é a grande semelhança, a diferença de como a população negra é tratada em detrimento da população branca, quando a gente fala de criminalização e tudo mais. Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta, essa é anônima, e é o seguinte: quais indicadores levam a crer que exista uma consciência social deliberadamente racista enraizada na sociedade? Posso responder, Lu? Sim. Os números, gente, acabamos de olhar. Como assim? 56% da nossa população ela é negra, e quando a gente olha o reflexo disso dentro do corporativo, e não só nos números, mas é importante a gente ver em que lugares que essas pessoas estão, né? Elas estão nos cargos de base, ou elas estão nos cargos de coordenador, né? De quando vai olhando para cima, então, gerente, quando vai chegando em diretor, né? Hoje, por exemplo, a gente só tem uma presidente de empresa negra no Brasil, ou seja, não é o dono da empresa, não é empreendedor, é uma coisa. O que acontece com a população negra é que, como eles não têm acesso às empresas, muitas vezes eles vão empreender. Então, hoje a gente tem uma executiva negra no Brasil, que é a Rachel Maia, que é presidente ela era da Lacoste, ela era da Pandora e agora está na Lacoste, né, ao contrário. E que ela fez carreira numa empresa e hoje ela está como CEO de empresa, mas assim, você não vê CEOs negros, né? Então os números mostram, né? Vamos olhar, como a Lu falou, o Congresso, quantas pessoas negras tem lá, porque para o Congresso não tem que ter estudo, né? Tem que conseguir, né, convencer as pessoas a votarem em você, né? Na verdade, tem que ter verba para fazer campanha, mas não tem que ter estudo. E por que a gente não tem, então, pessoas negras no Congresso, né? Então, tudo isso vai levando a gente a ver que não precisa de nada, simplesmente os números do Brasil, eles já mostram como realmente a gente temos uma cultura racista aqui. Verdade. Lu, e essa aqui vai para você. Nós recebemos várias perguntas sobre o sistema de cotas. Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse sistema e qual que é a sua opinião pessoal. É impressionante. Cota sempre pipoca, não importa a empresa que nós estejamos. E sabe o que é interessante? Quem perguntou sobre cota, eu vou deixar uma lição de casa também aqui. Porque às vezes a gente fala, mas é muito importante nós fazermos uma pesquisa para conseguir realmente pegar a nossa opinião sobre o que a especialista falou ali.
Gente, vocês sabem qual que foi o primeiro sistema de cotas do Brasil? Nós começamos a falar sobre cotas agora, 10 anos atrás, né? Por causa dessas cotas raciais. Mas esse primeiro sistema de cotas no Brasil que teve foi focado para pessoas brancas. Então, nós tivemos, primeiro, um sistema de cotas para filhos de fazendeiros, que eles precisavam estudar. Então, filhos de fazendeiros brancos tinham X% de entrada nas universidades brasileiras por muitos anos. Segundo processo de cota que teve, filhos de imigrantes europeus. Vocês sabiam disso? Por muito tempo, filhos de imigrantes europeus que precisavam estudar no Brasil, eles tinham um privilégio de cotas educacionais no Brasil. E somente há 10 anos atrás, nós tivemos cotas raciais, que vamos lembrar que são raciais socioeconômicas, não são só voltadas para o povo negro, são também para indígenas, para tentar equiparar todo o desnível histórico que nós tivemos. Então, vamos pensar um pouquinho ali em história, tá? Fim da escravidão, certo? Que até li aqui uma das perguntas, alguém escreveu assim, porque daí os negros perderam o emprego. Gente, eles não tinham emprego, tá? Eles eram obrigados a trabalhar, a construir esse Brasil que a gente conhece hoje, viviam de forma precária, sem direito à educação, à alimentação, a nada, tá? Isso não se chama emprego, tá? Então, acabou a escravidão, as pessoas negras foram jogadas na rua, porque daí não prestava mais, porque agora eu quero embranquecer o Brasil, então eu vou começar a trazer imigrantes europeus e a estimular a vinda de pessoas brancas para o Brasil. Há 4 gerações atrás, tô falando 4 gerações atrás, então pensa você, quem que tinha aqui 4 gerações atrás? Pessoas negras não podiam estudar, só podiam estudar homens acima de 14 anos, vacinados, que tinham direito a estudos em algumas escolas voltadas para negros. Então, consiga imaginar assim, você fala assim, porque eu hoje eu tenho tudo que eu tenho porque eu me esforcei e tudo mais. Sim, você tem tudo que você tem porque você esforçou, é verdade. Só que o seu tataravô, ele podia estudar? Ele pode dar estudo para o seu bisavô? Ele pode dar estudo para o seu avô? Ele tinha o direito. Às vezes ele não podia estudar porque ele não tinha condição socioeconômica, mas ele tinha o direito de estudar porque o meu tataravô não tinha o direito de estudar. Então, as cotas, gente, elas são ações temporárias para simplesmente equalizar uma desigualdade. A partir do momento que eu vou balancear tudo que foi feito nesses séculos passados, a cota deixa de existir, tá? E aqui eu tô falando da população negra, mas a gente não pode existir da população indígena, nativa, donos da terra que a gente vive hoje. É a mesma coisa, eles também estão nesse processo de cota. E outra coisa muito importante a ser levantada quanto à cota, na minha opinião, ninguém está dando espaço para ninguém de graça em cota racial. Tá? As cotas, elas são uma oportunidade para você, de novo, balancear, e o aluno que entra ali, ele tem que estudar tanto quanto os outros alunos que estão lá dentro, porém, com certeza, com condições totalmente desiguais. Com certeza, com menos estrutura de estudo que todas as outras pessoas estão lá. Então, eu não sei, aqui a gente tem a USP, né, a Universidade de São Paulo. Sempre que eu vou lá para fazer alguma reunião, eu vejo os carros dos alunos e falo assim, gente, eu já sou adulta, gente grande, e eu ainda não consigo comprar um carro desse, né? E geralmente são os alunos que eles tiveram todo um apoio ali, e o estudante que ele vai por causa de mérito dele, porque ele estudou, não vamos esquecer, tem que ter estudado em escola estadual também, e tudo mais, por causa do mérito dele, ele conseguiu alcançar aquilo, para quê? Para a gente conseguir balancear. Então, sempre pensar, quem for contra a cota, para pensar se, às vezes, você nem sabia que o seu avô italiano, ele entrou na universidade por causa de uma cota, ou que o seu bisavô fazendeiro,
ele conseguiu estudar, às vezes por causa de uma cota, porque é muito interessante que essa restrição de cotas, ela só veio quando nós começamos a falar de dar oportunidades iguais para as pessoas negras. Ah, eu posso falar também? Explorando. Como a Lu falou, gente, cota é um processo transitório. O que é transitório, gente? Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, processo transitório para equiparar uma desigualdade. Então, nós temos uma desigualdade social enorme no Brasil. Então, tudo que a Lu falou, os negros não podiam estudar. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, então eu vou repetir. Dentro de negros, a gente tem os pretos e os pardos, ok? Então, pretos representam quase 9,3% e pardos 46,5%, que dá 55,8%. Só que o que é importante a gente entender? Por que precisa de cota? Por quê? E tem algumas perguntas aqui relacionadas, mas e o branco que também não tem condições sociais? Gente, hoje, quase 80% da nossa população, que é da classe E e D, é formado por pessoas negras. E outro ponto fundamental, que é o que a Lu explicou do colorismo, né? Se for uma pessoa socioeconômica que não tem condições, mas ela tem a cor da pele dela mais branca, com os fenótipos, né, as características, o nariz mais fino, o lábio mais fino, o cabelo não tão black, ela vai ter, os estereótipos dela são o que a gente chama de estereótipos positivos e não negativos, né? Como se tivesse estereótipo positivo, mas é assim que a gente fala, ou seja, tem uma valorização. Então, hoje, precisamos de cota, porque se a gente não tiver cota, a gente não vai ter acesso dessa população. E aí, o grande dilema que a gente tem nas empresas eu preciso de pessoas qualificadas. Se eles não têm essa qualificação pela faculdade, como é que a gente vai conseguir colocar eles dentro das empresas? Então, cota, gente, é um processo transitório. Tem cotas hoje nos Estados Unidos, por exemplo, para ter mulheres em conselhos, como tivemos na Islândia, por exemplo, cotas para mulheres em conselho de administração, já chegou nos 40%, por exemplo, na Islândia, não precisa mais da cota. Então, cota é um processo transitório, só que no Brasil vai levar um pouco mais de tempo, porque a desigualdade é gigante aqui no Brasil. Então, por isso que vai levar um pouco mais de tempo, mas elas são fundamentais. Agora, nas empresas, a gente não trabalha com cota, a gente trabalha com meta. Então, vamos ter a meta de aumentar o número de mulheres. Alguém colocou aqui da XP, sensacional. Vai ter 50% de mulheres em todos os cargos, né? Seria legal só que eles tivessem falado depois que eles já tivessem, né? Porque o legal não é falar o que vai fazer, fizemos, já estamos aqui para provar que a gente conseguiu e tal. Agora, trabalhamos com meta, temos que ter meta, porque se a gente não tiver meta, não tiver KPI, vai ser muito difícil da gente conseguir essa transformação, porque aquilo que a gente não mede, a gente não sabe como é que a gente vai conseguir fazer essa transformação, né? Desculpa, mas eu tive que falar aqui, porque a Lu falando com uma mulher negra sobre cota é uma coisa, uma mulher branca falando é outra, eu sinto que é outra coisa, né? Desculpa. É verdade. Não, e eu sei que o nosso tempo está acabando e eu só vou complementar uma coisinha da Cris. que quanto a essa questão que a Cris viu que escreveram nas perguntas, de tipo, mas e as pessoas brancas que também não têm acesso econômico e tudo mais. Gente, a minha primeira experiência, eu vou falar aqui, minha primeira experiência no trabalho formal. Uma super empresa, que era considerada uma das 5 melhores para se trabalhar no Brasil. Fiz o processo seletivo lá todo, bem difícil, tudo mais. Um teste de inglês de 2 dias. Do nada me pediram para refazer o teste de inglês. Eu falei, nossa, que coisa estranha, 2 dias de teste de inglês, vou ter que refazer? Ok, refiz. Chega no primeiro dia de trabalho, o meu chefe vira para mim e fala assim, olha, eu nunca contratei uma pessoa negra se não fosse para limpeza ou para segurança. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu até pedi para refazerem o seu teste, mas não teve jeito. Você foi a melhor. Então, mas pega essa oportunidade, tá? Não faz nada de errado. Se fosse uma menina branca, pobre, ela ia ter que refazer o teste? Ela ia ter que ouvir isso? Não. Então, gente, tem diferença sim, porque a barreira da cor da pele faz com que a pessoa simplesmente tenha menos oportunidade. Simplesmente pela cor da pele existe o preconceito dela. Então, não é igual, tá? Existe as duas... De novo aqui, ninguém tá para diminuir, aqui não é uma competição, ninguém tá para diminuir todo o esforço de que pessoas que tiveram que passar por N coisas,
fizeram esse esforço para chegar onde chegaram. Aqui não é uma competição, só que a gente precisa entender que sim, existe uma barreira a mais para as pessoas negras. Ai, muito bom. É uma pena que está chegando ao fim, né? A nossa discussão está excelente. A gente está gostando bastante, tem recebido aqui alguns feedbacks no background, está sendo muito bom. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a se despedir. Eu gostaria muito de agradecer a disposição de vocês, da Lu, da Cris, da Luane Faustino, da Cris Kerr, pela disponibilidade, parceria, né, como a gente vem falando. A CNH gostaria de agradecer muito. E para os nossos colegas da CNH, fica aqui o nosso convite para vocês participarem do comitê de diversidade. A nossa líder é a Adriane do Vale, e ela se disponibilizou para que vocês se sintam à vontade para procurá-la. O e-mail dela é adriane.vale, então fica o nosso convite. Esse é só o começo da discussão, eu acho que é importante deixar claro que a discussão ela não termina aqui, muito pelo contrário, né? Aqui é um ponto de partida. Então, várias ações ainda serão feitas, o comitê está trabalhando pesado para nós podermos realmente tratar esse tema dentro da CNH. E eu acredito que dessa forma, né, com leveza, dando a real importância e fazendo da melhor maneira possível. Se vocês gostariam de falar alguma mensagem final também, vocês podem ficar à vontade. Eu quero só agradecer, falar que foi maravilhoso, que eu estou muito feliz, eu estou muito orgulhosa, realmente, de estar aqui com duas mulheres negras incríveis e de realmente construirmos uma cultura cada vez mais diversa, mais inclusiva dentro da CNH Industrial. E esse caminho é longo e vamos precisar de muitos aliados e aliadas, então, por favor, participem do Comitê de Diversidade e vamos deixar, então, não só de não ser racistas, mas de ser antirracista. A primeira forma de você fazer isso é participando do Comitê de Diversidade e Inclusão e nos ajudando a construir esse caminho cada vez mais inclusivo para todas as pessoas dentro da CNH. Obrigada. Eu quero agradecer também, foi incrível, é sempre muito importante aí ter esse espaço de fala para falar um pouquinho sobre o trabalho da CKZ Diversidade e nossas histórias pessoais também, porque são coisas que caminham juntas e influenciar aí para a mudança dentro dessa corporação. Complemento o que a Cris falou sobre ser antirracista, eu vi que tiveram muitas perguntas que perguntaram isso, como ser antirracista, né? Então a Cris já deu uma dica aí, procure o comitê. O comitê racial não é só para pessoas negras, viu, gente? A gente precisa de pessoas brancas nesse comitê, para trocar, para aprender e tudo mais. E uma outra coisa que eu falo é: ouçam as pessoas negras. Isso é uma outra forma de você ser antirracista, né? Então, pesquise de verdade, leia pessoas negras, autores. Hoje em dia nós temos livros ótimos, nós estamos com lives maravilhosas. Então, se alimentem desse conteúdo para que vocês comecem a desconstruir muitas coisas dentro de vocês e comecem a mudar a postura no dia a dia. É um treinamento, é um processo. Então, queiram fazer isso. Né, eu fiquei brincando aqui de lição de casa. Façam uma lição de casa, pesquisem e daí a partir daquilo tirem realmente as suas conclusões quanto à luta pela igualdade racial. Você tem livros para indicá-lo? Nossa, temos um monte, né, Cris? Eu acho que não vai dar tempo de passar agora, porque a gente tem alguns segundos, mas a gente deixa uma lista para vocês de filmes e de livros para vocês recomendarem para todas as pessoas aí da CNH Industrial assistirem e verem, tá bom? Combinado, então. Pessoal, nós tivemos muitas perguntas, infelizmente nós não conseguimos responder todas, mas eu acredito que ao longo da live a gente teve a oportunidade de trazer bastante esclarecimento. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer vocês por terem participado, de agradecer a todos os colaboradores que se dispuseram a estar com a gente nesse período, e também gostaria de agradecer a oportunidade
a CNH por poder ser moderadora dessa live. Para mim foi algo muito importante e muito especial. Bom, e nesse momento o mais importante é nós estarmos bem, né? E nós nos mantemos seguros, cuidando da nossa família e da nossa saúde, né? Muito obrigada, pessoal, e se cuidem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.